Fala, seguidores do SMC Trading BR, como vocês estão? Espero que estejam muito bem aí, né? Todo mundo feliz da vida, semana muito boa, geral aí positiva. Essas últimas semanas, né? Tem sido assim semanas de pouquíssimo calor. Tenho visto as respostas tanto no Insta quanto no Telegram aberto lá e do fechado, então, que é o pessoal da sala ao vivo, nem se fala, né? Todo mundo voando. Mas, de modo geral, quem opera SMC tendo excelentes resultados aí nesse mercado. Exatamente porque cada vez mais o pessoal vai se aprimorando, vai deixando de cometer alguns erros e vai refinando a técnica e o operacional. E hoje vamos aí, né, para mais um recap, né, recapitular aí um trade que eu fiz ontem, que foi um trade espetacular. E eu vou falar para vocês toda a visão, todo o racional, o que, é que eu pensei, o que, é que eu estava analisando no mercado. O primeiro ponto, queria falar para vocês que o mercado ele tem trabalhado aqui nessa região, dentro de um range não muito grande, né? Aqui nas proximidades dos 50% dessa pernada macro aqui. Então ele veio aqui, o que, que se esperava, né? Já que ele não conseguiu perder, que ele fosse lá e ganhasse aquele topo, mas ele não está fazendo isso. Ele veio, segurou, fica trabalhando dentro desse range curto. E a gente está observando, né? Quando ele trabalha assim em ranges curtos, a gente está pronto para comprar e para vender. E foi de fato o que aconteceu. Vamos aproximar aqui dentro desse gráfico de 15 para dar uma analisada em como está e como ficou o gráfico de 15 ontem, né? Então o gráfico de 15 ele já estava virado e confirmado para baixo, né? Então última quebra de estrutura que tinha sido de swing, tinha sido esse boys do 15. Ontem ele fechou o dia fazendo aqui um novo boys. E o que, que aconteceu que acabou pegando muita gente de surpresa ontem? Dentro de um range diário, ele veio aqui desconsiderando, né, algumas estruturas que tinha aqui, né? Então ele voltou quebrando, por exemplo, ela não considerou esse imbalance, aí foi subindo e foi fazendo aqui movimentos internos. Aqui ele fez um choque interno, depois ele fez um boys interno e continuou subindo. E como o mercado ele estava vendedor, 15 virado e confirmado para baixo, a prioridade seria pegar oportunidades vendedoras, né? E aí o que, que acontece numa situação como essa? Você sabe que a prioridade é você vender. Porém, se você vende aqui pelo meio do caminho, você está muito mais propenso ao risco. Por quê? Porque o gráfico ele tende a buscar regiões de extremidade para dar melhores oportunidades. Lembrem da premissa básica do SMC, que eu já passei para vocês no nosso curso do YouTube, que é o que? No SMC a gente quer comprar barato e vender caro. Então, olha o que aconteceu aqui nesse trade. Veja bem, né? Falei para vocês que o gráfico estava virado e confirmado para baixo. Ele voltou para a região premium para dar uma possível venda. Vamos lá dar uma olhadinha nisso aqui no gráfico de 1 minuto para saber exatamente o que veio acontecendo aí. Aí o gráfico veio, tocou aqui nesse ponto de interesse, começou a subir. Foi subindo, aí chegou aqui, eu tentei pegar uma operação acima de 50% do dia, na proximidade dos 50% daquele range maior, né, que está ali trabalhando, e de uma pernada macro. Tomei esses dois stops aqui e vim observando o gráfico, né? Chegou aqui, ele não respeitou esse ponto de interesse, continuou subindo, fez até um choke aqui dando um indício de uma possível virada, mas aí não virou, continuou subindo, até que ele chegou onde, gente? Na extremidade do movimento, ponto de decisão aqui do gráfico. Por que ponto de decisão? Aqui ele poderia romper esse topo, que foi o topo que impulsionou todo o movimento de queda. Ou seja, se ele rompe esse topo aqui, ele faz o que? Um choque no 15 minutos, dando um indício de uma possível virada para cima. E aí, diante disso, dessa possível virada para cima, esse ponto aqui era decisivo. Aqui é o famoso vai ou racha, né? Se ele rompe aqui, ele já dá um indício de uma virada para cima, já se liga o alerta para pegar possíveis compras. Ou aqui,
nesse ponto extremamente forte, ele pode segurar o preço e com um bloco de ordens que vai bloquear a região, impulsionar um trade para baixo aí. Então vamos lá, lembrando inclusive que nessa pernada aqui, ó, ele não tinha feito nem correção e já tinha até traçado ali a correção dessa pernada aqui que ele começou a subir fortemente, foi exatamente cravado aqui, olha, no 50% do macro. Olha que coisa interessante aí, ó. Cravou ali, parou exatamente, ó, junto com 50% daquela pernada macro. Então aqui seriam aí duas regiões de 50%. E com essa aqui da última estrutura de swing do 15 um pouco mais abaixo. Então aqui junto com o 50 macro, cravado exatamente no mesmo ponto, 50% dessa pernada aqui. Então nesse trade, o possível alvo, muito bom por sinal, seria aqui. Vamos lá, que eu vou falar para vocês como foi que eu pensei, qual foi o meu racional. Tinha, como vocês podem ver, tinha tomado 2 stops no dia. Aí eu estava na frente da tela, né? Tava na frente da tela acompanhando o gráfico. E vi esse movimento. Olha onde ele chegou. Tocou aqui no ponto de interesse do 15 minutos, esse order block azul. Tinha também um order block do 5 que coincidia exatamente com o order block que jogou o preço para baixo. Então, ele veio aqui, tocou no do 15, reagiu também ao do 5 e o que ele fez aqui? Ele tinha feito uma quebra de estrutura em 1 minuto. Ele foi e fez também aqui, ó, uma troca de característica. Ao trocar essa característica, o que ele deixou para a gente? Deixou liquidez. Então ele deixa a liquidez, troca a característica dando um indício de uma possível queda. A gente marcou o order block. Ele foi lá, deu um beijo famoso aí, ó, no olho da mosca. Olha onde é que ele pegou, só foi tocar e voltou a cair. Foi um trade que pagou rápido? Não. O que aconteceu com esse trade? Ele chegou aqui, ó, ficou caindo, aí travou bastante aqui depois que entrou no trade, ó, nessa região. Aí caiu mais um pouquinho, travou bastante até que depois veio uma pancada. Aí depois que veio a pancada, eu saí desse trade, olha, esse foi um trade que ele pagou. O último alvo dele, né, seria aqui, nesse order block que jogou o preço para cima. E também aqui nesse ponto de interesse que era o imbalance aí do 15 minutos. Então, sairia aí com quase 1.700 pontos, mais de 15 para 1. Eu não saí aí, primeiro ponto, operando ali na parte da tarde, o trade já estava nessa nhaca aqui, caindo, morrendo, até a hora de dar a pancada. Eu peguei nesse trade aqui pouco menos de 600 pontos. Mas qual era o principal alvo dele? O primeiro alvo que a gente era certo ele buscar. Era aqui, ó. Podia botar nesse order block ou na linha dos 50% mesmo, que pagaria mais de 800 pontos. Só que como ele estava nessa nhaca, já era tarde, sexta-feira à tarde, eu não quis ficar segurando o trade. Então eu botei ali nesse alvo, saí aqui, acho que foi 545 pontos. Aqui eu saí dele. Ele ainda pagou o que? Mais 300 pontos. Então, o principal alvo, ainda falei com o pessoal da sala, ele vai buscar lá o 0,10, que é o principal alvo que tem. Demorou para ir? Demorou. Exatamente por causa desse movimento aqui que ele foi fazendo e depois entrou aqui também numa nhacazinha, deu uma lateralizada. Então deu uma demorada para pagar, demorou. Mas foi um trade de altíssimo potencial. Quem conduziu esse trade no barra-barra pegou aí tranquilamente 2.000 pontos nesse trade. Nem saiu aqui nesse ponto de interesse, que era o imbalance aqui do 15 minutos. Não saiu. Foi carregando, veio sair aqui mais ou menos por aqui, ó. Quando ele voltou aqui nessa região, que acabou por sair. Quem conduziu ali no barra-barra, 2, 5 minutos. Eu saí aqui, né, por causa do horário, seguindo aí meu mapa, meu operacional, minha técnica, tudo que minhas regras mandam, né? Eu sou uma pessoa que segue muito todas as regras. O alvo mesmo, aqui, de 800, mais de 820 pontos, 830 pontos, para ser mais preciso. E foi o que eu passei a visão lá na sala para o pessoal. Agora, quem foi conduzindo barra-barra, levou o trade até lá embaixo, mais de 2.000 pontos. Foi sair lá dentro do imbalance, né? O alvo principal que teríamos aqui
né? O primeiro nesse ponto aqui e o segundo aqui embaixo, porque ele ia buscar o pó. E vocês veem que aqui não tinha nada para ele buscar, né? Se ele rompe esse 50% aqui do macro, tanto do macro quanto da pernada, ele reverteria totalmente o movimento e ia buscar o que? Esse fundo aqui, que foi o que de fato ele fez. Então, para quem não saiu nesse ponto aqui, era para segurar tranquilamente até essa outra região, esse outro order block. Que trade espetacular, pessoal. Mais de 15 para 1 pagou esse trade aí. Estou passando esse racional para vocês. A visão aí tanto da entrada como também das saídas, né? Tanto de onde eu saí, como do alvo principal, quanto também do último alvo potencial, que era onde ele poderia chegar, e ele de fato foi buscar. E basicamente é isso aí. Peço para vocês que estejam sempre atentos e lembre-se aí, ó, se inscrevam no canal para dar aquela força para que a gente continue contribuindo e atingindo mais pessoas. Deixem o like e compartilhem aí com seus amigos e amigas que também são traders. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.